Olá, meus amigos. Olá, estamos de volta aqui mais uma vez, mais uma entrevista na TV CBHB para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, handebol. Então, fique à vontade. Hoje a gente tem um entrevistado super especial, gente que você com certeza conhece, gente que fez história no handebol e está fazendo um trabalho belíssimo no Rio de Janeiro. Eu não vou demorar para falar sobre ele, porque assim que ele aparecer, você vai ter a certeza de que eu estou falando o que é certo. Presidente Ivanei Castro, seja muito bem-vindo à TV CBHB, amigo. Olá, meus amigos, olá a todos. Muito obrigado aí pela essa participação na TV CBHB. É uma honra, né? Poder estar aqui falando um pouquinho do Rio de Janeiro para todos. Rio de Janeiro que sempre foi uma potência no handebol aí, tem atletas históricos, presidente, mas eu queria falar um pouquinho do início da sua gestão, um pouquinho para trás. Como foi que o senhor chegou na federação e como foi que o senhor encontrou a federação lá no iniciozinho, na sua posse até agora? Bem, depois que eu me aposentei como atleta, né, e também como árbitro, eu estava envolvido mais com a Federação Internacional na parte de praia, né? Então, em 2017, teve a eleição na federação e o pessoal, aqueles que foram meu técnico e que jogaram comigo, como eu era árbitro, né, eles pediram que eu assumisse o departamento de arbitragem. Então eu falei, eu poderia até assumir, mas eu gostaria de ter um pouco de carta branca para poder arrumar a casa. Então, de 2017 a 2020, eu atuei como o diretor de arbitragem do departamento da Federação do Rio de Janeiro. Teve a eleição de 2020 e o antigo presidente ele disse que ele não ia concorrer à reeleição por conta de problemas pessoais e atividades profissionais dele. Então, eu já tinha iniciado um trabalho, né, todo de reestruturação da Federação do Rio de Janeiro. Eu pensei, né, conversei com a família e eu pensei, não vou deixar essa peteca cair. Então, eu me candidatei a presidente em 2020 na primeira gestão. Hoje eu já estou na segunda gestão, né? Teve a eleição em 2024, foi por aclamação, não teve concorrente, então eu já estou na segunda gestão. De início foi muito difícil, né? A federação ela funcionava numa mochila, ela não tinha sede, ela não tinha nada. Era tudo numa mochila, era virtual, só que nós precisávamos trabalhar, nós precisávamos ter a nossa identidade de volta, né? Que gestões passadas fizeram com que perdesse ao longo dos anos. Então a gente trabalhou bastante para poder fazer essa recuperação. Quais foram os primeiros passos que o senhor tomou? Porque, assim, o senhor já conhecia a realidade, porque já vinha de uma direção de arbitragem, mas esse início é sempre muito difícil. E mudar uma realidade em 4 anos também não é simples. E o que a gente viu que foi feito em 4 anos parecia que tinha muito mais tempo aí de trabalho. Como foi o planejamento nesse momento inicial e para transformar a federação mais uma vez numa potência nacional como ela é hoje? Na realidade, eu não inventei a roda, né? Eu apenas fiz cumprir aquilo que está predeterminado. O que é predeterminado numa gestão? É você prestar conta, é você ter toda a sua documentação em dia, é você fazer um planejamento de trabalho, né? E fazer seguir aquele planejamento de trabalho. Não adianta você ter um planejamento de trabalho e não pôr em prática. Então, a primeira coisa que fizemos, né, para poder reconquistar a credibilidade, né, da instituição, junto a outras instituições, principalmente governamentais, é você ter toda a sua documentação em dia. E existia um problema muito sério de não prestação de contas, de certificados. O próprio CNPJ da Federação do Rio de Janeiro ele era inativo, né? Ele era inativo, ele estava suspenso. Muita gente, eu trabalho com handball, né? Não é que eu trabalho com handball. O handball para mim sempre foi hobby. Eu jogo handball desde meus 12 anos de idade.
Só que eu não sou professor de educação física, né? Eu sou engenheiro eletrônico, eu trabalho no mercado de petróleo e gás, né? Então, tenho o meu pós-doutorado em perfuração, em captação de petróleo. E eu tenho algumas empresas. O que eu fiz? Eu peguei os contadores e advogados da minha empresa, dei o CNPJ na mão deles e falei assim, ó, resolve. E eles resolveram. Eles fizeram todo, esmiuçaram todo o problema da federação, né? E ali a gente começou a passo a passo, resolver os problemas. O principal foi ter o CNPJ novamente ativo. E qual era o maior problema da federação? Era a não prestação de contas com a Receita Federal. Nós tínhamos muitos impostos de renda não declarados. Então foram feitos ajustando isso. Quando ajustou tudo, no dia seguinte, pagou-se as taxas, né? No dia seguinte, começou a ter os certificados em dia, CNPJ em dia, e viemos mantendo isso. Né? Até hoje, nós temos todo o nosso documento, nossa certificação toda em dia, todas as certidões negativas, justamente por conta de quê? De trabalho, apenas se dedicar à sua gestão, apenas você fazer aquilo que tem que ser feito como se faz numa empresa. Né, que é a prestação de conta, é Receita Federal, junto aos órgãos governamentais você apresentar seus projetos. Né, para isso, você tem que ter toda a sua documentação. Com isso, a gente foi conseguindo resgatar um pouquinho daquela credibilidade administrativa. Né. Com o resgate da credibilidade administrativa, nós tivemos condições de voltar a ter a nossa sede. Então, a Secretaria de Estado nos chamou e foram bem claro, agora como vocês é uma outra gestão, um outro pessoal trabalhando, a gente está vendo que vocês estão correndo atrás, temos um lugar para vocês ficarem. Foi aonde voltamos a ter a nossa sede, né? Mas é aquele negócio, eles deram uma sala para a gente e ali nós fomos ao pouquinho montando, pega uma mesa daqui, pega uma mesa dali, um não tinha um armário, um rapaz tinha um armário, cede um armário aí, o outro ali cede um ar-condicionado, e nós, aos pouquinhos, nós fomos tendo a nossa sede física, né? Porque é muito importante. Você precisa receber alguém, você precisa de um endereço para alguém mandar o material para você. Né? Então, você precisa, ao menos, ter um local físico para você sentar, né? E conversar com alguém, com algum investidor, algum órgão, algum secretário, alguém que você possa estar no olho a olho. Hoje, com o advento da tecnologia, né, muita coisa é virtual, né, as reuniões são virtuais, mas tem determinado momento que você tem que estar ali, no olho a olho com a pessoa, para você passar a credibilidade do local. Né? Então, já tivemos várias visitas lá, e esse foi a forma da gente pegar a credibilidade administrativa. Depois passamos à credibilidade operacional. Qual é essa credibilidade operacional? É você ter os campeonatos começando e terminando no mesmo ano, o que não acontecia nas outras gestões. As outras gestões começavam o campeonato e não terminavam, não tinham medalhas, não tinham nada. E isso foi fazendo com que as equipes fossem embora. Preferem disputar torneiozinhos não chancelados, torneio em outras cidades, mas não disputando o Campeonato Carioca. Né? Então, as pessoas foram largando suas filiações. Então, nós precisávamos fazer esse resgate, que é justamente com a gestão operacional. Começamos a fazer os campeonatos, mostrar para eles que os campeonatos iam começar e terminar no mesmo ano. A tabela, né, ela já saía antes do campeonato, o cara já saber aonde ele vai jogar, qual data ele vai jogar, né, com quem ele vai jogar, seja amanhã ou daqui a 4 meses, né, e já sabendo as finais. Então, com a tabela toda pronta, né, do início ao fim do campeonato, ele tem como se programar. Né? Ele sabe quando ele vai jogar, ele tem como programar os treinamentos dele, ele tem como programar os jogos dele. Então, resgatamos a credibilidade operacional. E um adicional nessa credibilidade operacional foi a cada ano, a gente modifica um pouquinho o troféu,
a medalha, não cai aquela mesmice, né, da mesma medalha todo ano. Então, todo ano tem uma medalha diferenciada, tem um troféu diferenciado. Em um ano, a gente implementou a volta do o artilheiro. Isso impacta muito para o jogador. Isso impacta muito ele sabendo que ele vai jogar e ele vai ter um troféu. Então, ele vai disputar ali. A cada jogo, ele vai querer saber quantos gols ele fez para ele fazer a continha dele. Né? Isso motiva, isso cria uma motivação. Nós também criamos o troféu Fair Play, né? Então, aquela equipe que, mesmo que ela seja não esteja classificada para as finais, mas que ela teve ali, dentro do campeonato, ela teve menos punições, ela foi uma equipe que teve lá os seus jogos, né? Sempre dentro daquela estabilidade dele de jogar sem punição, e mesmo perdendo, ele jogando o jogo, fazendo fair play, isso leva em conta. Então, teve equipes que levou, mesmo não sendo campeão, né, levou o troféu fair play. Então, isso faz motivar. Essas motivações que a gente criou, a gente começou a trazer as equipes de volta. Eles começaram a ter confiança no Campeonato Carioca. Então, elas começaram a entender que nós estávamos trabalhando para voltar a credibilidade do Rio de Janeiro. Ô, presidente. E isso fez com que a gente tivesse sucesso em várias outras atividades, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil, no ano passado, onde o masculino foi campeão e o feminino foi vice-campeão. Ou seja, por conta da motivação, por conta desses retrabalhos da federação, a gente começa a colher esses sucessos. Presidente, quem escuta o senhor assim acha até que é fácil fazer isso. Difícil é sentar na cadeira e fazer. Porque quando a pessoa olha assim, a confederação, a federação, não, é coisa simples, a gente vai incentivando, a gente ajusta aqui. Vai sentar na cadeira para ver a dificuldade quando você chega lá? Quando você chega lá, garanto que o senhor entrou achando que era uma coisa, quando chegou o elefante era muito maior para se resolver do que não era um bicho pequeno, quando você vê, eita, tem muita coisa para resolver, mas não desistiu e foi em frente. O senhor lembra, agora eu vou testar a sua memória, tá? Quando o senhor entrou na federação, o número de clubes é o mesmo até hoje, o número de jogos é o mesmo até hoje, o número de competições é o mesmo até hoje, ou isso tem crescido durante os anos e a gente tem visto o resultado como a gente viu o Campeonato Brasileiro do ano passado? Não, no estadual em si, nós tivemos, no primeiro ano, nós tivemos um campeonato com 11 equipes, né, em 2000, mas isso em 2017, 2018. Ele diminuiu, né, a quantidade de anos, né, mas ele estabilizou com aquela quantidade entre 7 e 8 equipes. Por quê? Porque houveram umas modificações nos sistemas estaduais nossos. Nós tínhamos aqui uma cultura das equipes chegar lá para pagar na hora, né, a arbitragem, paga ali na mesa, uma equipe paga a mesa, outra vem, paga outra parte da taxa e jogavam. Nós tínhamos essa cultura. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Quem está na arquibancada acha que o cara está ali pagando propina ou a federação ela não tem um sistema financeiro que possa suprir isso, né? Porque eu entendo que o dirigente ele tem que ir para a quadra só cuidar da equipe dele, não tem que ficar ali catando dinheiro, metade de um, metade de outro. Então, existiam equipes que se inscreviam no campeonato e ora aparecia para jogar, ora não aparecia para jogar, e era WO, e você tinha que correr atrás desse cara para ele pagar a taxa, porque ali na taxa, quando eles pagavam na mesa, o que acontece? Ali já separava o dinheiro de um árbitro, separava o dinheiro de outro árbitro. Quando a equipe não ia, ficava um árbitro sem receber, né? E aí a federação tinha que correr atrás. Nós mudamos esse sistema. Hoje, para se participar do Campeonato Carioca, ele tem que pagar a taxa antecipada.
Ele paga a taxa total antecipada da quantidade de jogos que ele vai jogar durante o ano. Pagou, acabou. Quem tem a responsabilidade de pagar a arbitragem é a federação. Ele vai só com a equipe dele jogar. E essa mudança dessa sistemática fez com que essas equipes que a gente chama, aquelas equipes menores que iam somente para o oba-oba, participar ali como se fosse um esporte de final de semana, se afastassem. E realmente as equipes que trabalham base, têm alto rendimento, elas aceitaram, né, essa sistemática e passaram realmente a estar ali junto com as federações. Então, nós tivemos ali uma perda de 3, 4 equipes, né, que faziam o oba-oba, e de lá para cá a gente sempre manteve 7, 8 equipes. Hoje, esse ano, a gente tem a possibilidade de receber 3 novas equipes, né? Então, a gente pode chegar aí a 10 equipes no campeonato estadual. Nosso campeonato estadual começa em abril, termina em dezembro, é o ano todo. Então, o cara tem handball o ano todo, primeiro, segundo turno, né? As quartas, oitavas de finais, quartas de finais. Então, o ano todo ele tem handball. Então, essa sistemática fez com que diminuísse o nosso estadual. Já na confederação, a cada ano a gente aumenta a quantidade de equipes. Por quê? Porque a cada ano a gente tenta melhorar mais, a gente vai melhorando os regulamentos, vai melhorando as possibilidades das equipes participarem, né? O sistema é diferente, né? Porque ele vai disputar ali a Copa, né, da região dele, classificou, ele vai lá para a final. Ele tem um tempo para se preparar e jogar aquela semaninha para a final. Já os campeonatos estaduais, né, tem estados aí que duram o ano todo, igual o nosso, né? Presidente, o número de equipe diminuiu, mas parece que foi mais profissional o handebol, na verdade, né? Saiu o pessoal sim, muito mais estava ali, que não era tão profissional, né? E aí, quando você torna profissional, você tem uma qualificação maior dos atletas e o resultado começou a chegar. Agora, eu queria falar com o senhor também sobre infraestrutura. A gente sabe que para handebol, tem muito lugar que a gente tem quadra, cada clube tem sua quadra, mas nem sempre nos estados, cada clube tem a sua quadra e cada time tem sua quadra. Como é que funciona essa infraestrutura? O que é que a federação tem feito para melhorar a infraestrutura, não apenas das competições, mas também das próprias equipes, ajudando de alguma forma? Tem algum projeto sendo feito, alguma iniciativa? Na realidade, as equipes aqui, elas têm... O Rio de Janeiro, ela carece de quadras, né? Ela carece de estruturas para jogos, e são muito poucos locais que você tem uma quadra com condições mínimas para jogos. Hoje nós tivemos, alguns anos atrás, ajudamos na recuperação do Clube Esportivo Mauá, né? Então, tivemos ali várias conversas com o prefeito municipal lá de São Gonçalo, e ele mesmo também ajudaram a entrar em acordo com o Clube Esportivo Mauá. Então, resgatamos um local que é histórico para o handebol brasileiro, né? que era o Mauá. Algumas quadras em Niterói, né, o Salesiano, Santa Rosa, o Colégio Liceu, Nilo Peçanha, né, que entraram em reforma. Hoje nós temos também o CT Niterói, que era o antigo Tio Sam. A Prefeitura de Niterói encampou e fez uma reforma absurda, tanto é que, no final do ano passado, o Sul-Centro Americano Feminino Adulto foi feito lá no CT Niterói, né? Estrutura magnífica, mas são locais onde você depende de agenda deles, né? Você tem que ir lá pedir, ver se eles têm agenda, né, para poder marcar e você poder utilizar. Lógico, com algumas contrapartidas. Qual essas contrapartidas? O pessoal de limpeza, você ter ali, tem um pessoal de banheiro, você cuidar desse pessoal. Cuidar como? A alimentação, né, as diárias dele. São coisas básicas e corretas, porque eles vão estar ali fazendo o extra dele, e a responsabilidade é de quem aluga aquele pessoal. Isso é fato, isso aí é praxe, né? Só que agora, né, uma coisa que eu já venho
na minha cabeça, eu sou meio maluco. Eu vou lá, faço, e depois eu vejo o que vai dar, né? A federação ela arrendou um ginásio, né, da Universidade Castelo Branco. E a gente, a partir de 2025, temos um local para dizer que é nosso, né, que é a casa da federação. Até o ano passado, nós tínhamos que ficar pedindo às pessoas, pô, tem vaga no celular da quadra, pô, os clubes, né, darem, né, disponibilidade de suas quadras para jogo, né? Só que os clubes que tem no Rio de Janeiro não é um Pinheiros da vida, não é um Hebraica da vida, não é um Taubaté da vida que tem o seu clube e a sua quadra para isso, né? Os clubes aqui, eles dividem a quadra com futsal, com vôlei, com basquete, com outros esportes, né? Cada um tem seus horários. Então, você precisa ficar ali com eles, perguntando, e aí, tem possibilidade, não tem possibilidade? Só que agora, a partir desse ano, nós temos a nossa quadra. Então, qualquer problema que tenha, o jogo é na nossa quadra. Então, nós temos uma agenda para a nossa quadra. Então, essa foi um ganho, um marco para essa nova gestão, né, que é a minha gestão de 2025 a 2028, que foi um apanhado de ouro, né, para a nossa organização, para a nossa gestão, né? E lá não vai ser só quadra de handball, né? Essa parceria com a Universidade de Castelo Branco, que coincidentemente eu estudei lá também, né, jogos universitários, ela vai além dos jogos de handball. Nós tínhamos aqui uma atleta, a saudosa Silvia Cacheiro, que faleceu ano passado, e essa frase dela eu apanhei para mim, né? Ela sempre fala, não é só handball, não é só handball. Essa parceria com a Universidade de Castelo Branco, a gente vai ter a possibilidade de também utilizar as estruturas, né? Lá vamos estar dando início, né, a um projeto iniciado há bastante tempo com o clube PAUC, de Marseille, né, da Escola Brasil-França de Handball, onde teve eu, o Rodrigo Pimpão, do Paraná, teve o pessoal de Minas, nós fomos à França fechar essas parcerias para os estados, e agora, com a nossa quadra, a gente vai poder estar startando esse projeto, né, que é o Centro, Escola de Formação Francesa de Handball, com as crianças lá nas escolinhas, nos horários. E o ponto principal, né, o marco dessa parceria é aquela família que está ali sentada na arquibancada, vendo o filho ou a filha dele, né, tá ali na escolinha, não necessariamente ele vai precisar ficar ali na escolinha. Porque a Universidade de Castelo Branco ela é uma universidade de educação física e também agora ela tem medicina, ela tem fisioterapia. Então ela tem um hospital escola embaixo. Então, aqueles que estiverem vinculados às escolinhas de handball, vai poder ir lá na nutricionista, vai poder ir fazer uma fisioterapia, e vai existir uma carteira que ela vai apresentar. E isso também conta o hora estágio para aqueles alunos que estão lá fazendo atendimento. Então, a mãe daquela precisa, sei lá, uma nutricionista. Então, ela vai lá na nutricionista, faz uma consulta, que vai ter um aluno lá, faz um estágio, aquelas coisas, estágio supervisionado, lógico, né? O pai machucou, precisa de uma fisioterapia, vai lá na sala de fisioterapia, conversa com os alunos lá. Então, não é só essa parceria, não é só o handball ali para as escolinhas ou para jogos da federação. Ela é uma integração social com a comunidade local. Esportes é um negócio que é fantástico, é um ciclo. Você está ali com a escola. Primeiro, essa história da quadra, eu acho que a Federação do Rio, se não for a única, está entre as 3 que tem quadra no Brasil, porque eu não confesso que eu não conheço outro, posso estar errado, eu vou conversar com muito presidente nos próximos dias aí, eu vou pegar essa informação, eu acho que isso é muito legal. Segundo é que você consegue formar novos atletas, levar crianças, incluir a família, dar a possibilidade da família ter um atendimento médico, dar a possibilidade do estudante exercer aquilo de forma
no estágio ali dentro da faculdade, todo mundo sai ganhando por causa do handebol. Então, é muito além do handebol mesmo, como o senhor bem falou aí. O senhor falou de França. Eu lembro que a gente conversou uma vez sobre esse projeto lá. Esse projeto da escolinha, ele é exclusivo no Rio ou ele vai abrir em outro lugar? Essa é a primeira pergunta. Segunda é, existem outras iniciativas devido a essa parceria que vão acontecer nos próximos meses ou anos no Brasil? Quando nós fomos à França, né, inicialmente nessa parceria, para conversar com os clubes lá, né, para iniciar a parceria Brasil-França e handball, o principal intuito dos franceses era no handball de praia. Né? Qual era a principal visão dele e também nossa? No handball de praia nós dominamos. Nós somos o número 1 do mundo. Isso aí é uma condição sine qua non, não tem o que colocar em dúvida. Então, a ideia seria nós exportarmos a nossa capacidade no handball de praia para eles, né? E importar o handball de quadra, que eles são o número 1. Hoje não, porque é Dinamarca, mas são praticamente o número 1 no handball de quadra. Né? Então, nós iríamos ensinar a praia para ele e vir aprender o handball de quadra. Esse foi o acordo inicial a ser feito. Nesse acordo inicial, qual era, como é que ia ser tratado? Né? Todo ano ia uma comissão para a França, ou eles vinham para cá. Quem tivesse dentro da comissão, ele arcava com seus custos de passagem, e ao chegar lá, é tudo por conta deles. Né? O hotel, alimentação, translado, hotel, ginásio, aula, essas coisas todas. E vice-versa. Isso é aberto para atleta, para dirigente, para árbitro, né? Só que ele tem que ser feito um planejamento no início do ano para esse pessoal ir para lá. Em 2023, nós fomos eu, o Rodrigo Pimpão do Paraná, fomos o Cláudio representando a Federação de Minas, né? O Ronaldo Nascimento, que é vamos dizer assim, ele é a mola mestra dessa parceria. Né? O Ronaldo Nascimento ele é da República dos Esportes, junto com o cubano. Né? Então, ele é a mola mestra, porque ele já estava nesse projeto. Ele tem muito contato com o pessoal da França, então o pessoal da França confia muito nele. Né? Então, fomos nós 4 para lá. Né? Fizemos todos esses trâmites. Ano passado, foi uma delegação de Maricá com as equipes cadetes, né, masculina e feminina, e alguns professores. Foi numa comitiva de 40 pessoas para lá. Nós ficamos num clube em Plan-de-Cuc, né, acho que é perto de Plan-de-Cuc, mas tivemos a visita do pessoal do PAUC, e o pessoal teve lá os treinamentos em quadra, né? E passamos algumas coisas. Meninos, fizemos treinamento na praia, né? Para o pessoal observar, foram feitos treinamentos, porque essa equipe de Maricá, a cadete, ela foi campeã no passado, então, e a própria prefeitura de Maricá, ela bancou a saída de todo mundo para lá. Foram 10 dias lá de treinamentos, recebendo treinamento indoor, passando treinamento de praia, foi muito bom. E esse ano está vendo qual é a organização de quem vai. Novamente, isso é para atletas, dirigentes, árbitros, só que essas pessoas elas se bancam na passagem, né? E lá é tudo por conta deles. Presidente, o senhor falou de Maricá aí. Maricá tem crescido bastante no handebol de praia. Tem um centro gigante lá que a prefeitura tem apoiado bastante.
O senhor tem acompanhado de perto esse projeto? Como é que está? Qual a perspectiva para esse ano? Nós iniciamos esse projeto, né, em Maricá, né? Uhum. A Federação do Rio iniciou esse projeto lá. Depois aí o antigo prefeito, né, Fabiano Horta, ele se apaixonou pelo esporte, teve um projeto grande para fazer o centro de treinamento lá, e Maricá se tornou a capital nacional do handebol de praia. Né? Tanto é que nos 2 últimos anos aí foram feitos a etapa do Global Tour, né, que é a primeira etapa sempre são no Brasil, então ainda vai ter, o acordo é que ainda 2025 e 2026 as primeiras etapas aconteçam lá, né, e é agora no mês de maio. Né, então, continua movimentando. O que acontece é que agora existe um outro prefeito, né, teve uma outra eleição, mas o prefeito que assumiu é do mesmo partido e foi quem colocou o prefeito anterior, né, no local. Então, só existe aqueles trâmites burocráticos, né, de exoneração e depois recontrata tudo novamente por conta da Lei 8666, né, as leis de licitações, mas continuam movimentando. Tanto é que as equipes cadete masculina e feminina de Maricá estão inscritas para jogar a Copa Sudeste, né, de handball. Então, eles o feminino vai para o Espírito Santo, o masculino deve ser São Bernardo, ainda não tenho toda essa certeza do masculino, né? Mas estão inscritos, e vão participar. Então, isso nos leva a crer que continuará, né? Haverá continuidade desses projetos lá, até porque hoje Maricá é o principal centro do handebol de praia no Brasil. O projeto, a arena é linda, o projeto é lindo. Ter mandado os meninos para a França é um espetáculo, assim. Se você for ver qualquer outra modalidade no Brasil, dificilmente acontece isso, a gente não consegue ver. É o handebol se desenvolvendo aí nos últimos anos, a gente tem visto um crescimento grande e Maricá é a prova disso também. Presidente, sua relação com a Confederação Brasileira de Handebol? A gente passou um período turbulento na Confederação. Felipe Casão assumiu lá, no mesmo ano que o senhor, na verdade, aí. Foi reeleito agora também por aclamação. E aí, como é que está essa relação da Federação do Rio de Janeiro com a Confederação Brasileira? Cara, essa foi a coisa mais cômica que teve nessas gestões, né? Porque quando tive nessa fase turbulenta, né? Sai um, entra outro, ele vai na justiça, vai. E o que acontece? Eleições, né? Os candidatos, Edgar e o Casal. Eu conheço o Edgar há muitos anos, até porque eu joguei o Curitiba Cup, eu apitei o Curitiba Cup, né? Então conheço o Edgar de longas datas, mas eu não conhecia o Casão. Não conhecia o Casão. E quando as pessoas viraram para mim, não, tem que votar num, tem que votar no outro, eu falei assim, pô, gente, espera aí, olha só, eu não conheço um, eu conheço o outro. Eu vou para aquele que eu conheço, eu não sei, eu não conheço o outro. Aí É justo. Isso todo mundo sabe, o Brasil todo sabe que eu votei inicialmente na Edgar. Né? Quando o Casão ganhou a eleição, a primeira coisa que eu falei para ele, né, que eu não o conhecia, né, eu conheci ele como dirigente do Português, né, numa época ainda joguei contra ele, na época que eu jogava, ele era técnico. Eu falei assim, presidente, eu não lhe conheço. Eu não poderia votar no senhor. Só que o meu conceito de presidente a federação, ela é parceira da confederação. Independente de quem é o presidente que esteja lá, a federação é parceira. Então, se a eleição acabou e o senhor presidente, pode contar com o Rio de Janeiro, né? Porque a federação ela é fiel à confederação. E daí nós parece que nós somos amigos de velhas datas, se viramos amigos de velhas datas, né?
Eu ligo para ele quase todo dia, brincando. E aí, presidente, assim, alguma coisa? Eu disse, não, só para saber como é que o senhor está, se está tudo bem. Tá... E aí fica contando piada. Aí parece que viramos amigo de longas datas. Aí o que aconteceu com isso? Ele começou com esses investimentos que aconteceu em Maricá, alguns campeonatos, isso eu posso dizer que eu bato nos peitos, eu posso me vangloriar com isso, que a volta do Campeonato Brasileiro de Seleções, né, voltou porque eu buzinei no ouvido dele. Eu fui o cara que ficou, tem que voltar o Campeonato de Seleções, para motivar as equipes. Porque nos estaduais, né, das federações locais, o que estava acontecendo? Acabava o estadual, acabou. O que os atletas iam fazer? Qual é a motivação que eles tinham? Só de campeonato estadual? Acabou o ano, né? Acabou o ano, acabava o ano. E com o campeonato de seleções, você motiva o garoto a treinar mais, que ele vai querer participar da seleção. Ele vai querer viajar representando a seleção dele. Quando ele voltar e ele ganhar a camisa, ele vestir, ele voltar para o clube dele com a camisa da seleção estadual, aquilo ali vai motivar outras pessoas. Então ele virou para mim e falou assim: você está tanto me apurreando, se você quiser fazer isso voltar, faz no Rio de Janeiro. Eu falei assim: então deixa comigo. Então eu fiz o cadete em 2021, né, no Rio, que eu fiz lá no Parque Olímpico. E esse virou o divisor de águas para as mudanças dos regulamentos das competições, da forma que eu fiz, né? O Diniz pegou como divisor de água e fazendo um caderno de encargo. Depois eu fiz 22, né? Eu tive vários problemas com má educação de atletas, né? Isso aí é comum, não adianta, né? Fiz 2022, né, com o juvenil. Em 2021 fiz o juvenil, 2022 fiz o cadete, 2023 não fiz o campeonato, mas eu fiz o Final Four da Liga Nacional, trouxe todo mundo o Final Four, também foi um divisor de águas para as finais do Final Four da Liga Nacional. Nós fizemos lá no Parque Olímpico. 2024 já foi lá em Belo Horizonte, né? E com isso ele viu que a nossa organização, a nossa forma de atuar, né? Como eu disse logo no início, eu não inventei a roda, apenas fiz fazer valer aquilo que está escrito, né? Fazendo acontecer, fez com que ele, não ele, mas o Diniz me pincelasse com a anuência dele para ajudar no departamento técnico de competições. Então, hoje, além da Federação do Rio, estou atuando junto com o Diniz, né, dentro do departamento técnico de competições, de delegados, né, fazendo a formação de delegados técnicos, né, fazendo as tabelas e gerenciando os campeonatos brasileiros. Presidente, olhando para o futuro, qual o principal desafio que o senhor acha que o handebol brasileiro terá nacionalmente? Lembrando que a gente vem numa crescente aí, se a gente for pegar, a gente teve Olimpíada feminino muito bem, a gente teve masculino no Mundial muito bem, assim, um resultado histórico que a gente no Brasil nunca tinha chegado onde chegou, sétimo, e a tendência de crescimento nos próximos anos. Isso a gente é claro para a gente. Mini handebol aí espalhado pelo Brasil todo, competição de agora, começou uma hoje, Copa Nordeste, Copa Sudeste, e vai até o fim do ano, então um calendário completamente cheio. Assim, eu acompanho todas as competições. Tem final de semana que eu fico louco, porque é tanto jogo, como é que tem tanto jogo no Brasil todo, e como é que eu vou acompanhar isso tudo? Mas faz parte, é bom, que a gente está vendo que a modalidade está crescendo. Então, professor, qual é o desafio nacional? Mas eu também queria que o senhor falasse do desafio na sua federação. O que é que o senhor ainda precisa, olha para frente e diz assim, olha, isso eu preciso resolver, isso eu sei que eu vou ter um pouco mais de trabalho para resolver. Bem, na minha federação, eu ainda tenho uma lacuna muito grande quanto a
a participação das equipes. A federação ela não tem ela não recebe nenhum fomento, ela não tem nenhum recebimento governamental. Quem banca a federação é o bolso do presidente, né, e as taxas pagas pelas equipes. O que hoje, com a documentação que nós temos, a gente tenta, né, as leis de incentivo, mas elas ainda são muito lentas, né, porque você faz uma lei de incentivo hoje para receber em 2026, né, se for o caso, 2026. Só que você tem que ir ao campeonato de 2025 para ser feito. Então, você tem que procurar um patrocínio, você tem que procurar um fomento, alguma coisa para que você possa diminuir os encargos dos clubes. Por que diminuir os encargos dos clubes? Porque o troféu ele aumenta a cada ano, a medalha aumenta a cada ano, você precisa melhorar as taxas de arbitragem, porque você também precisa motivar os árbitros a poderem arbitrar os jogos. Porque se você ficar com aquela taxa baixa, ele fala assim, não vou gastar mais indo jogar do que ele receber a taxa, com a gasolina, com o transporte. Então, a gente precisa achar uma forma de desonerar um pouco os clubes. Não é zerar, né? Por exemplo, a Federação de Brasília ela tem um fomento dela lá, né, do governo federal, ela consegue fomento do governo federal, ela cobra uma taxa de anuidade dos clubes, mas a taxa do campeonato ela tem um fomento. Nós não temos isso. Então, a federação ela precisa arrumar uma forma de fazer essa desoneração para os clubes. Com essa desoneração, você consegue atrair mais gente, mais clubes, mais retornos, né, mais filiados para você poder aumentar o seu campeonato, né? Isso é o caso da federação. Nós aqui não temos problemas com equipes de base, né? Então, vários clubes aqui têm trabalhos de base, de infantil, mirim, infantil, cadete, juvenil, mas tem estados que não têm, agora falando nacionalmente. O que nós precisamos no Brasil é fomentar a base. Tem clubes aí que só trabalha o alto rendimento. E isso faz com que ele acabe, né? Ele só alto rendimento faz com que chegue um pouco mais na frente, você crie um vício, né, de que você não precisa ter a base. Aqueles caras do alto rendimento vão ficar velhos, né? Se o clube ele não tiver o alto rendimento, o que acontece? Perdão, se ele não tiver a base, o que ele acontece? Ele não, as crianças não têm a quem se espelhar, né? Como é que você vai fazer uma renovação no seu clube de alto rendimento? A única renovação que você vai fazer é em outro estado, contratar outro cara para vir para o teu clube, né? E você não cria aquele vínculo do cara no clube. Já quando você trabalha com base, não. A criança, ela cria o vínculo. A gente tem como exemplo aqui o clube no Rio de Janeiro, chamado Niterói Rugby, que ele participa de todos os campeonatos, né? Com todas as categorias. Eles trabalham desde mirim até o adulto, e você vê isso na prática. O cara garoto que é mirim foi para o infantil, do infantil ele foi para o cadete, e você vê ele fazendo essa escala até quando ele chega ao adulto. Um belo exemplo disso que eles escolhem, o Niterói Rugby na parte de praia, eles são campeões sul-americanos. O clube é campeão sul-americano. O clube é convidado a jogar os campeonatos na Europa, né? Eles foram a Nazaré, eles foram para a Hungria para representar cidades lá de fora. Mas quem vai? Justamente esse pessoal que fez essa escadinha. Então, foi formado no próprio clube, né? Esse é a questão do nosso problema no Brasil. Aumentar mais com que os clubes trabalhem a sua base, né? A gente precisa criar essa base. E uma coisa que foi muito, mas muito bom, e eu acho que isso
também impactou foi uma outra coisa que eu briguei bastante com o meu presidente, com o Casão, é que hoje nós tínhamos os atletas virtuais, os nossos fãs virtuais, né? Nós éramos nossos ídolos virtuais, né? Desculpa, nós tínhamos nossos ídolos virtuais. Tanto o masculino quanto o feminino vieram treinar no Brasil. Então, essas crianças aqui, o feminino no Rio de Janeiro, o masculino foi lá no Pinheiro, as crianças puderam ter contato com os caras, com os atletas. Cara, e isso é impagável, né? Você trazer a seleção para fazer um treinamento, né? Uma fase de treinamento no Brasil, e fazer com que as escolas, né, abra para poder as escolas, os clubes, né, ter o contato com esses atletas, sabe? Porque hoje a gente 100% nosso, aí quase 100% nosso aí jogam na Europa, né? E o pessoal tinha ídolos virtuais, né? Só viam pela televisão, só viam nos jogos transmitidos. Trazer esse pessoal para fazer esse contato, eu acho, foi impagável. E eu acho que isso influenciou muito, né? Influenciou muito na vontade de querer dar o melhor, né, pelo Brasil. Eu acho que Presidente, isso a gente tem visto isso aí. Ponto muito positivo. Isso é importante, essa vinda da seleção, e isso a gente colhe frutos, na verdade. Não, esse é super importante das crianças verem, tirar foto, e a gente vê, quem acompanha a rede social da CBHB aí, a gente viu quanta gente é marcado durante esses treinos abertos que existiram aí, sim, tanto como masculino quanto no feminino. E outra coisa que chama atenção é que quando a gente traz a seleção, coincidentemente ou não, as pessoas pensam que é coincidência, mas é um trabalho que tem sido feito nos últimos anos, a TV começa a se interessar pelo produto handebol novamente. Quantos sim anos a gente não tinha o ESPN transmitindo, uma Cazé TV brigando para transmitir, dizendo que é uma das maiores audiências dela é o do handebol. Isso é muito importante para a modalidade. Isso mostra que a gente está numa crescente e que a gente ainda tem muito para crescer, mas que o trabalho está sendo bem feito e a gente vai chegar lá. Presidente, não vou tomar mais seu tempo, não. Diga aí. Não, voltamos só para complementar, a gente voltou a ter visibilidade, né? Exatamente. A gente voltou a estar na mídia, né? Voltamos a mostrar a força que o nosso esporte tem. Exatamente. Presidente, não vou tomar mais seu tempo. Eu queria lhe agradecer de coração. Obrigado pela disponibilidade aí de passar quase uma hora com a gente conversando sobre Rio de Janeiro, sobre handebol, sobre CBHB, sobre o que a gente gosta de falar, como eu disse no início, que é de handebol. Prazer conhecer sua trajetória, jogador, árbitro, agora dirigente. Depois vou perguntar a Casão se foi ele quem ganhou, se foi o senhor quem ganhou quando o senhor enfrentou ele. Ele vai dizer que foi ele, tá? Conheço. Com certeza. Com certeza. Mas o muito nosso obrigado time aqui, nós tínhamos um time bom. Não, eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouquinho do Rio de Janeiro, né, da nossa trajetória, da forma que nós voltamos a ter a nossa credibilidade, tanto no Estado como nacionalmente, né, um pouquinho da nossa gestão, fazendo com que o esporte, nosso querido e amado esporte, possa ter aí um pouco de visibilidade. Você que ficou até agora com a gente, muito obrigado. Eu quero só lhe dizer que essa é a primeira entrevista com o presidente da federação que fizemos, mas vão ter outras. Então, fica ligado aí que a gente, logo mais, vai chegar com gente nova por aqui. Presidente, um abraço, até a próxima. Um abraço a todos aí, até a próxima.